Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Networking. No episódio de hoje eu conversei com o jogador de handebol, Diogo Rubner. Diogo, além de disputar as Olimpíadas do Rio 2016 pela seleção brasileira, é empresário e host de um podcast. Confere que o episódio ficou imperdível. Bem-vindos ao Podcast Networking com Fernanda Piaia. Você já se sentiu perdido? Desorientado? Agora imagina se você pudesse conversar cara a cara com pessoas que estão anos na sua frente, que são referência em suas áreas. Esse é o objetivo do nosso podcast. Queremos conectar você a pessoas que fazem a diferença no mundo e que são referência naquilo que fazem. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Networking. No episódio de hoje eu vou conversar com um cara que eu assisti bastante nas Olimpíadas de 2016, Diogo Rubner. É um prazer muito grande ter você aqui. O prazer é todo meu, prazerzaço aí participar desse seu projeto. Eu também estou me aventurando agora nesse mundo de podcast, né? Sempre um prazer atender aí, sempre que aparece esses pedidos de a gente bater um papo, de trocar ideia, de contar um pouco sobre a minha história, enfim. Mas também é legal falar sobre a modalidade, falar sobre tudo que eu faço aí junto a essa nova empreitada de host de podcast. Bom, eu fico muito feliz sempre que eu consigo conversar com um atleta, alguém que é do meio do esporte, porque eu acredito muito que se a gente como pessoas comuns, digamos assim, tiver um pouquinho da disciplina de um atleta, a gente vai muito longe, né? Porque não é uma rotina muito fácil, imagino. Ainda mais um atleta de esporte coletivo, que as pessoas meio que dependem de você. Então, antes de mais nada, eu queria que você contasse pra gente como que foi toda essa tua trajetória aí de começar a jogar handebol. Se você conseguir resumir sua história pra gente em 49 segundos. Mas pera aí, não começa a contar não. Não solta o cronômetro ainda não, porque eu tô com 38 anos, tem bastante coisa. Deixa eu pensar, Não, mas eu acho que vai ser tranquilo. Vamos lá, solta aí. Vamos lá, sei que você é rápido. Bom, eu comecei jogando handebol como acho que a grande maioria das pessoas, das pessoas que praticam a modalidade no colégio. Minha cidade sempre teve uma cultura dessa modalidade especificamente. Eu sou de Niterói, no estado do Rio, e de lá já saíram grandes jogadores, inclusive que participaram de Jogos Olímpicos, Seleção Brasileira, enfim. E foi paixão à primeira vista da escola para o meu primeiro clube, que foi o Niterói Rugby, lá na minha cidade. Dali comecei a participar de campeonatos brasileiros, competições estaduais, e comecei a ser visto por outras equipes maiores, no caso de São Paulo. Recebi o convite aos 16 anos para mudar para São Paulo, fiquei pouco tempo, por conta de saudade da família, por ser imaturo, voltei para minha casa, retornei a São Paulo com 19 anos, já sabendo que eu queria, que era ser atleta de handebol. E aí foram inúmeras, poucas equipes, né? Sempre me identifiquei com algumas poucas equipes, mas fiquei durante bastante tempo nessas equipes, fiquei durante 13 temporadas em São Bernardo, já estou há 6 anos no Pinheiros, tive breves passagens pela equipe de São Caetano de Taubaté, seleção brasileira desde os meus 19 anos em seleção adulta, entre idas e vindas, participei de Jogos Olímpicos do Rio, fiz 7 cirurgias no meu corpo, tenho muita história para contar, e eu acho que deu para resumir esse em quase 49 segundos. Passou um pouquinho. Passou um pouquinho, mas faz parte. Faz parte do desafio também. E agora, o que você vem atuando? Assim? Você falou que tem um podcast, que você está em novas empreitadas. Qual que está sendo os seus objetivos? Hoje eu ainda sou atleta de handebol, é a minha principal carreira, vamos dizer assim. Mas eu hoje também sou sócio de uma agência de marketing, de social media, enfim, a gente trabalha em várias vertentes, mais especificamente em social media. Sou também host de podcast, tenho o Pod Esporte, que é um podcast que fala do mundo esportivo de uma maneira geral, né? Então eu não converso só com atletas, eu converso com pessoas do marketing que passam pelo marketing esportivo, repórteres, jornalistas, médicos, atletas, ex-atletas, ícones do esporte, enfim, tudo que talvez permeia ali o mundo esportivo é o foco do Pod Esporte. E é um projeto que tem 2 meses, mas já está acontecendo coisa muito grande, coisa que eu não esperava que fosse acontecer num curto espaço de tempo. Então esse sou eu, tento dividir meu dia entre família, trabalho, paixões, que é o que me move.
não necessariamente nessa ordem, mas sempre a família em primeiro lugar. É o que eu tento fazer, mas o trabalho consome bastante tempo, bastante coisa. Mas acho que a gente veio ao mundo para isso, né? Para poder trabalhar, para poder ocupar a nossa cabeça, para poder fazer a diferença na vida de algumas pessoas. Então, eu acho que é isso mais ou menos resumindo o que eu faço hoje. É bem comum, né, os atletas do Brasil terem que se dedicar a outras áreas também. Atletas, acho que se a gente tirar ali o vôlei e o futebol, que são os esportes mais vistos, acho que os outros, assim, todos acabam tendo uma outra função, e eu acho muito legal o seu trabalho, porque você acaba expondo isso, né? Acaba conversando com pessoas que estão na mesma situação. Eu sempre disse isso, que a partir do momento, eu sou o primeiro dizendo, eu sou um cara abençoado e muito sortudo, porque eu durante muito tempo vivi só do handball. Fui exclusivamente, a minha preocupação era jogar handball, mas com esse final de carreira, né, mais próximo do final de carreira do que o início, eu tive que começar a pensar nesse meu futuro. E eu sempre disse isso, mesmo quando eu vivia só de handball, que a partir do momento que eu parasse no dia seguinte eu tinha que ter um emprego, tinha que ter alguma coisa, porque a fonte secou, infelizmente não dá para se fazer um pé de meia e falar agora eu vivi minha vida de atleta e vou, né? Então eu tinha alguns objetivos de seguir dentro do esporte, pode ser ainda que aconteça, mas eu me planejo para que, né, se isso não acontecer, eu tenha outros meios de ganhar a minha vida. E é importante ter um plano B, até porque você fez 7 cirurgias lá. Já numa dessas você não pode mais voltar a jogar, né? E aí, como é que faz? Olha, eu vou te falar, eu tava curioso isso, porque eu tava pensando nisso esses dias aí. Eu tô suscetível, o atleta é suscetível a qualquer tipo de lesão. Eu tenho muitas lesões, eu sinto muita dor. Hoje, talvez eu fique mais fora da quadra do que dentro da quadra, cuidando das minhas dores, cuidando das minhas lesões, mas eu fiquei pensando se talvez eu tivesse outra lesão, o que aconteceria? E talvez eu acho que me moveria a seguir, porque seria mais um desafio na minha vida. Então eu não vou aceitar, talvez eu não aceite nunca que uma dor ou uma lesão me pare, e sim legal. Eu vou parar quando eu quero, não porque eu tive uma lesão, ou porque... Então, talvez se eu tivesse uma lesão, que Deus me livre e guarde, eu bater em todas as madeiras que existem ao meu redor, mas se isso acontecesse, eu acho que eu tomaria isso como um novo desafio. Né? Legal. E se você pudesse voltar alguns anos ali na sua história, quando você começou a jogar handebol, que você se apaixonou pelo handebol, e dar um conselho para você mesmo, o que você falaria? Cuide muito mais do seu corpo do que você cuida hoje. Eu acho que o tempo me ensinou isso. Eu hoje tenho uma preocupação muito maior por conta das lesões, por conta das dores que eu sinto, do que eu tinha quando eu tinha 20 anos, 22 anos. Talvez se eu fizesse metade do que eu faço hoje aos 22 anos, eu não tivesse sofrido essas consequências de hoje. Então, com certeza seria isso. Fala, meu amigo, olha só, se cuida, descansa mais, se foca mais, porque lá na frente você vai pagar um preço alto por isso. E olha que eu não era dos piores, não, viu? Até que me cuidava bem, não era dos doidão, não. Mas talvez eu desse esse conselho para mim. Se o Diogo lá de 20 anos, com certeza eu puxaria a orelha dele e falava, cara, se cuida da sua alimentação, nem 360 graus, já. Não olha só pro treino da quadra. Se cuida na parte física, na reabilitação, na alimentação, no sono, no descanso, enfim. Acho que seria isso que eu falaria. E hoje, se você pudesse definir em apenas uma palavra, que palavra que você usaria? Me definir? Multitarefas. Multitarefas, combina. Eu acho que seria essa. Porque no meu dia, hoje a gente está gravando isso aqui, são 6h15. Meu dia começou às 15:45 da manhã, eu já fiz tanta coisa que eu não consigo nem elencar para você a quantidade de coisa que eu fiz. Então hoje meu dia ele se divide em N coisas. Então acho que multitarefas, eu acho que seria uma palavra para me definir hoje. Essa vida de empresário, atleta, host de podcast, tudo meio junto, não tem muito jeito, né? Empreender, né? Empreender é isso. É você, às vezes, tem um medo, né? Um medo que eu acho que é super normal, de não saber onde você está pisando. Eu acho que uma grande dificuldade dos atletas que estão no final da carreira ou que pararam de jogar é isso. É você não saber, porque o atleta, a vida inteira dele é assim, ó, você tem um horário, é para isso, agora você treina, agora você joga, tem sempre alguém te dizendo o que você tem que fazer. A partir do momento que você sai desse mundo de ser atleta, de ser um cara que é direcionado para o que você tem que fazer, você tem que empreender, fala, vai que o mundão é teu, se vira agora, agora é hora disso, agora é hora daquilo, e você vai montar os
a sua agenda, o seu horário, eu acho que é uma das grandes dificuldades desses atletas. Outros vão para um caminho de empregos normais, vamos dizer assim, né, que tem chefe, tem horário. Aí eu acho que é um pouco mais tranquilo e isso ajuda muito pela disciplina do atleta. Mas quando você vai fazer o seu horário, você vai fazer as suas coisas, você tem que ter as ideias, você tem que ter os insights e tudo, aí a gente sofre um pouquinho. Tem que ser o treinador de você mesmo, né? Exato, o treinador, o atleta, o fisioterapeuta, o preparador físico, o assistente técnico, tem que ser tudo. Mas é legal, tô gostando dessa vida. Networking. E agora chegou a hora dos nossos patrocinadores. Solta o som, DJ! Fernanda, a gente não tem patrocinadores. Networking. E tem alguma frase, alguma citação, algo que você tenha lido, assim, que tenha te impactado de alguma forma? Tem, e eu tive a oportunidade de, há pouco tempo atrás, ser comentarista da Globo nos Jogos Olímpicos de Tóquio, e eu encontrei com o Bernardinho do vôlei, e eu tive a oportunidade de falar para ele uma passagem do livro dele que me marcou muito e que fez eu, talvez nessa história recente minha, me transformar numa pessoa melhor. Que assim, eu na verdade eu já pensava isso, né, mas não com a frase constituída e realmente ali encaixada, bonitinha, que assim, é um trecho do livro dele que diz que a vontade de se preparar deve ser maior que a vontade de vencer. Vencer é apenas a consequência de uma boa preparação. E é isso. Né, nesse processo, nesses anos todos que eu estou dentro da modalidade, dentro do esporte, todos os dias eu levanto querendo ser a minha melhor versão, porque se eu não falar e treinar, vai ter alguém que vai treinar no meu lugar, né, e vai ser melhor do que eu, e vai conquistar mais coisas do que eu. E durante um grande período da minha vida, eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Na minha equipe, onde eu estou, no ambiente que eu estou, ninguém vai treinar mais do que eu. Pode treinar igual, mas mais do que eu não vai nunca. E assim, claro, muitas sequelas, muitas consequências, né? Hoje, essa história das 7 cirurgias aí, vem muito disso. Mas eu não me arrependo nada do que eu faço, não. Então eu acho que uma citação seria essa: a vontade de se preparar deve ser maior que a vontade de vencer. Vencer é apenas a consequência de uma boa preparação. E curtir o processo também, né? Porque às vezes você passa a vida inteira para se preparar para, sei lá, disputar 2 semanas de Olimpíadas. E olha, eu vou te falar, tá aí um negócio que até hoje eu sofro porque eu não sei dosar. Diferente de muitos atletas, a grande maioria dos atletas, eu amo jogar, o jogo é minha paixão, o que me move, mas a preparação, o treino, o aquecimento, desde eu fazer minha mala antes de sair de casa e tudo, é um processo que eu gosto, que eu amo, que eu tenho vontade de fazer. Então vai ser uma das coisas que eu vou sofrer muito quando eu parar de jogar. Né, esse processo de treino, de dia a dia, de construção da equipe, de team building, né, que a gente chama, que vai desde o churrasco da galera do time para poder, né, conhecer as pessoas de fora da quadra, até o treinamento chato, dia a dia, a parte física. Então isso eu gosto desse processo. Então é uma coisa que eu tenho facilidade, porém isso me atrapalha, né, porque eu não consigo mais fazer isso da maneira que eu fazia por conta das lesões, enfim. E o que você entende como fé? Fé? Eu acho que é você, de fato, acreditar não só, né? Acreditar, todo mundo fala que acredita, mas você acreditar realmente de que as coisas são possíveis, que você é capaz. Mas você, ao mesmo tempo que você tem que acreditar, você tem que fazer por onde. Então, eu tenho fé. Então, por exemplo, trazendo para o mundo do atleta, eu tenho fé de que eu vou ganhar uma medalha olímpica, por exemplo. Mas se eu ficar na igreja rezando, né, eu vou ter talvez muita fé que isso vai acontecer, mas eu não vou ter feito o que deve ser feito para conquistar a medalha olímpica. Então eu tenho que acreditar, mas eu tenho que executar também. Né? E a sorte, na verdade, ela existe para aqueles que trabalham muito e que se dedicam muito. Então, você está bem preparado no momento que é oportuno para você, para mim é a sorte. É o momento que a oportunidade passa e você está pronto para aproveitar ela. Então, acho que a fé passa muito por isso. Aquela história, contam bastante do Michael Phelps, né? Que ele visualizava muito a prova perfeita dele, enfim, o desempenho perfeito que ele imaginava, só que por outro lado o cara ficava 10 horas treinando quase por dia, então... a história que fica, né, para todo mundo que vê na televisão, enfim, é que ele visualizava.
né? Mas se ele ficar na casa dele visualizando, ele vai só visualizar, ele não vai realizar. Para ele realizar, tem muita coisa por trás, tem muita coisa envolvida, tem muita dor, tem muito sacrifício, tem muito treino durante anos e anos e anos. Claro que tem o talento, falando do Michael Phelps, tem um talento nato, né, que o cara falou, vai lá e você vai ser nadador. A anatomia perfeita, né? Foi ser nadador, um talento, mas, né, se o cara não trabalhasse arduamente, talvez ele não conquistasse o que ele conquistou durante a carreira dele. Esse virou um cara imbatível, né? Exatamente. Se você pudesse dar um conselho pra alguém assim que tá totalmente perdido, a pessoa não sabe exatamente o que fazer, não encontrou essa paixão que você encontrou, muito novo, que nem você contou pra gente, o que você falaria pra essa pessoa? Pra não desistir de procurar, porque às vezes, eu na verdade, assim, eu hoje, né, não adianta, eu não vou falar aqui que eu não sou um cara feliz, um cara realizado, sou extremamente feliz, extremamente realizado. Mas eu até hoje tenho coisas que eu não sei se são realmente o que eu vou fazer pro resto da minha vida, né? História do filtro solar lá, do texto do filtro solar, né? Então, cara, aos 38 anos, às vezes eu não, né, eu sou formado em educação física, trabalho com marketing digital e sou host de podcast, sou atleta. Então, são coisas que... Então, assim, o que eu aconselharia para essa pessoa é teste coisas diferentes, teste coisas que talvez você não imaginasse que você fosse fazer, busque coisas que você gosta de fazer, principalmente porque você trabalhar com o que você não gosta deve ser, eu, graças a Deus, nunca tive essa experiência, mas deve ser um negócio extremamente desagradável, você trabalhar com o que você não gosta, porque você tem a necessidade. Então, assim, teste, vá atrás de coisas diferentes, coisas inimagináveis, pesquise coisas que você pode fazer, se reinvente, porque eu acredito que inventar hoje alguma coisa no mundo é muito difícil. Então, pegue referências, busque referências, faça coisas que você goste de fazer, principalmente. Que legal. Bom, e já indo para o fim do podcast, uma pergunta que eu gosto muito de fazer aqui. Eu sei que você entrevista muitas pessoas, você conversa com muita gente, faz muitas perguntas, mas se o Diogo fosse entrevistar, que pergunta que você faria para você mesmo? Por que você demorou tanto tempo para se preparar para o seu pós-carreira? E a resposta seria: eu simplesmente sou apaixonado pela modalidade que eu escolhi para praticar. E eu acho que no fundo, hoje eu estou tentando descobrir essa resposta, mas eu acho que no fundo era medo de que fosse acabar. Então, no momento que se eu começasse a me preparar lá atrás, talvez seria alguma coisa me dizendo, isso aqui vai acabar. E eu não quis acreditar em nenhum momento que isso fosse acabar. E tá chegando perto do fim. Então, eu já sofro há bastante tempo. Uns 2, 3 anos. Não, eu sofro desde o final dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, que eu abdiquei da seleção, que eu falei, não estou mais disponível para a seleção. E ali, que foi um objetivo sempre da minha vida, estar na seleção. E nesse momento ali, eu comecei a ter medo de pensar que o fim estava próximo. Então, eu acho que eu perguntaria isso e responderia isso. Sim. Tem sentido. Quando a gente gosta muito de alguma coisa, é difícil realmente pensar que não vai durar para sempre, né? E aí, se eu ficasse me preparando lá, não, vai acabar, eu tenho que estar assim, assado, eu talvez, sei lá, eu acho que foi isso. Bom, meio filosófico, mas é isso. Faz sentido. Bom, obrigado mais uma vez por ter topado participar do podcast, por ter topado conversar com a gente. Como eu te falei, adoro conversar com um atleta. Eu acho que quem tem a disciplina de um atleta e consegue aplicar isso para todas as áreas da vida, assim, não tem como não ir longe. E por fim, eu queria que você falasse para as pessoas aí como é que elas fazem para te achar, para conhecer um pouco do seu trabalho, conhecer um pouco do seu podcast também, porque com certeza quem ouve esse podcast é porque gosta de podcast. Então é isso. Não, primeiro, parabéns a você, obrigado pelo convite, parabéns pelo projeto, muito legal. Quem não segue ainda, vai lá vai escutar lá o podcast. E o meu, na verdade, você me encontra aí nas redes sociais, Diogo Hubner, no Instagram principalmente, é uma rede social que eu ativo bastante. E para quem quiser ouvir o Podsport, está lá também no YouTube e também no aplicativo Olá Podcasts, www.olapodcasts.com.br. Você procura lá Podsport e você escuta lá o Podsport em breve em outros agregadores, em outras plataformas aí, vocês vão conseguir ouvir também.
Fechou, era isso. Obrigado mais uma vez. Obrigado você, viu? Parabéns aí, sucesso, muito sucesso pro seu podcast. Networking. Você escutou o podcast Networking com Fernanda Piaia. Para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais e não perca as novidades. Até o próximo episódio! Networking.